Vejam essa tabela aqui. O que vocês estão vendo aí, nesse momento, é a tabela de projeção da pirâmide demográfica do ano de 2000 para o ano de 2040. O que vocês podem ver aí, essa tabela aqui eu tirei de uma notícia do G1, mas ela foi aí elaborada com base nos dados do IBGE. Do lado azulzinho aqui são homens, do lado vermelhinho ali são as mulheres. Isso aqui é o que a gente chama de pirâmide etária ou pirâmide demográfica. Então assim, ó, o que está mais escuro ali, aquelas linhas azuis e vermelhas mais escuras que estão ao fundo, elas são os dados referentes ao ano de 2000. Então veja como a base da pirâmide ela é mais larga e ela vai ali pela metade e no topo afunilando. Ela fica realmente muito parecida com o formato de uma pirâmide, beleza? Então vejam ali que os trabalhadores, que as pessoas, na verdade, de 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, elas compõem ali a maior base, a maior parte da população em geral, tanto homens quanto mulheres. E o que isso quer dizer quando a gente traz aí para uma análise trabalhista? Que o percentual das pessoas que trabalham, muito provavelmente, vão respeitar essa pirâmide também, fazendo as devidas proporções. Então o que a gente pode observar? Que tem muito mais gente na ativa, trabalhando, em relação às pessoas que estão muito provavelmente aposentadas, que já têm uma idade mais elevada. Porque aquela base ali, aquela pirâmide do ano de 2000, o pessoal ali que vamos dizer aí que uma média, né, as pessoas se aposentam ali a partir dos 55 anos, né, as mulheres, né, e os homens a partir dos 60, vocês podem ver que ali elas realmente compõem muito pouco, né? É capaz de a soma ali de todas as pessoas que compõem ali dos 55 anos até acima de 80, não dê ali as duas primeiras faixas de pessoas ali dos 15 aos 19, do 20 aos 24. Provavelmente essa população dessa idade, do 15 aos 19, que provavelmente aí são estagiários, não vai ter muita gente trabalhando, mas realmente dos 20 aos 24, dos 25 aos 29, que é a massa da pirâmide, provavelmente os trabalhadores nessa faixa etária, eles cobrem praticamente todos os aposentados. Isso no ano de 2000, pessoal. Agora, se vocês observarem ali, esse gráfico, essa pirâmide que está um pouquinho mais à frente, que as cores dela são um pouquinho mais suavizadas, elas representam o ano de 2040. Olhem como o meio dessa pirâmide, ela é muito mais larga em relação ao anterior. E como as partes mais de baixo dessa pirâmide, elas vão afunilando. Elas ficam aqui no formato de um vaso, digamos assim, né? Um formato em que ela vai abrindo até ali a meia-idade, ali dos 30 aos 50. Depois ela dá uma afuniladinha, mas vejam que a última linha, pessoal, tem um salto gigantesco da população, tanto masculina quanto feminina. Vai ter muita gente lá em 2040 com mais de 80 anos. Por que isso? Porque a expectativa de vida, ano após ano, tende a ir aumentando, porque a qualidade de vida vai melhorando, a tecnologia vai evoluindo, os novos remédios vão sendo descobertos, novas tecnologias. Tudo isso ajuda a população conseguir envelhecer de forma mais saudável, atingir novos patamares ali, novas expectativas de vidas cada vez mais altas. E outra coisa que a gente precisa analisar, que contribui para isso, realmente é a política e a taxa de natalidade da geração XYZ, que tendem, a partir aí dos anos 1980, 1990, 2000, eles estão com uma mentalidade de não gerar filhos. Eles não buscam, a maior parte da geração XYZ, pessoal, tem esse tipo de mentalidade, de que não tem uma necessidade tão grande de ter filhos, beleza? Então muitos deles dizem que não vão ter filhos, e alguns que talvez possam ter filhos, eles dizem que vão ter 1 ou 2 filhos, e mesmo assim com uma idade mais avançada, quando eles estiverem já com... mais avançada não tanto, né? Mas dentro da idade fértil aí do homem e da mulher, ali a partir dos 30 anos até os 40 anos. Eles não pretendem ter filhos antes dos 30 anos. Então isso contribui também para que essa projeção aí da nossa pirâmide demográfica do ano de 2040 tenha essa base um pouco mais fina. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e tu, quando a gente for se aposentar, provavelmente lá por 2000 e
2030 e poucos, quem é um pouquinho mais velho já está trabalhando há mais tempo, 2040, que é o meu caso aí, com base nas tabelas de hoje, né? Provavelmente vão ter menos trabalhadores nos custeando a nossa aposentadoria. E isso, inevitavelmente, pode representar um risco. Bom, servidor, feito essa análise aí da pirâmide demográfica na comparação dos anos 2000 com o ano 2040, responde aqui para mim nos comentários se tu acha que quando tu te aposentar, quando tu estiver curtindo a tua aposentadoria, vai ter mais ou menos trabalhadores custeando a tua aposentadoria. Bota aí para mim. Olha só, essa notícia aqui é de 2020, galera. Beleza? E mostra que o número de aposentados cresceu quase 20% em 7 anos. É muita coisa, servidor. Para vocês fazerem uma comparação, conforme diz a notícia aqui, são 30 milhões de aposentados e, pelas pesquisas que eu fiz aqui, são 45 milhões de trabalhadores ativos. Então nós temos aí 15 milhões de pessoas a mais do que o número de aposentados. E isso nós estamos no ano de 2020, essa pesquisa, beleza? Reflitam aí sobre a relação lá da pirâmide dos anos 2000 para os anos 2040. A gente está aí bem no meio do caminho dessas pirâmides aí. E o que tu acha? Quando tu te aposentar, se tu respondeu aí determinada resposta nos comentários, será que mudou? Será que não mudou? Repensa bem isso aí, servidor. A gente precisa refletir sobre esses números para a gente entender como é que funcionam os regimes de previdência, beleza? Agora eu vou pedir para o Igor botar só por fim aqui rapidinho o último gráfico aqui, a última comparação entre pirâmides, que vai mostrar aqui para vocês as pirâmides de 2013, 2020, 2040, aliás, e 2060. Só para dar uma analisada rapidinha, vejam, a de 2013, se a gente for refletir em comparação à de 2000, ela já deu uma funilada ali na base, pessoal. Olha, ainda o topo ele continua bem afunilado, realmente. Então agora já não parece mais uma pirâmide, parece mais aí o naipe, aqueles espada, né, dos baralhos, parece aí um peão invertido, né, um peão de ponta cabeça, né, servidor. Então vejam que ele já deu uma modificada muito em questão da taxa de natalidade aí da geração XYZ que não pretende ter filhos, beleza? Então vocês já veem uma diferença aí na manutenção das pessoas aí com a faixa entre 15 a 40 anos aí, e as pessoas, os recém-nascidos aí de 0 a 9 anos, realmente já mostrando uma redução, pessoal. 2040 ali a gente tinha feito a análise, é praticamente o mesmo gráfico. Vejam que ele já está, como eu disse, num formato aí de vaso, né, realmente. Ele parece um vaso ainda com as laterais mais arredondadas e a base um pouquinho mais larga. E 2060 só reforça realmente aquilo que eu tinha dito, que daí agora a base ela tá bem fina realmente, mais fina que 2040, e ali o pessoal com acima de 55 anos, eles compõem realmente uma parte muito maior aí da população. Até tem uma legenda ali que diz que pessoas com 65 anos, com mais de 65 anos, serão mais de 1/4 dos brasileiros em 2060. Então, 25% da população vai ter mais de 65 anos. Realmente a expectativa de vida vai ter aumentado bastante lá em 2060. Será que o pessoal vai conseguir arcar, previdenciariamente falando, com essas aposentadorias? Não quer dizer que vão ser, né, essa quantidade de pessoas ali conforme o gráfico, né, pessoal? Mas a gente está falando aqui de trabalhadores que vai manter mais ou menos essa proporção. Servidor, e tu que achava que essas aulas aí de geografia lá no ensino médio, ou se tu é mais veterano aí lá no colegial, eram uma chatice, essas aulas não iam servir para nada. Mal tu sabia que elas eram extremamente importantes para a gente entender os regimes previdenciários e para que a gente consiga se blindar aí financeiramente, para que a gente consiga ganhar mais dinheiro no futuro. Top, né?